Nas notícias saiu este artigo e muitos de vocês desafiaram-me para um vídeo. Em época de Réveillon e resoluções de Ano Novo, sinto que é preciso um ângulo diferente sobre astrologia. Este vídeo não pretende atacar ninguém, apenas dar um ângulo diferente sobre a astrologia e a sua relação com a astronomia. E não te preocupes, não vou falar do professor Shibanga. Muito rapidamente é preciso definir bem os termos. A astrologia e a astronomia não são de todo o mesmo. A astronomia está para o universo como a anatomia está para o nosso corpo. É uma ciência que estuda o corpo do cosmos, corpos celestes como estrelas e planetas, baseada em observações, cálculos matemáticos e com recurso a telescópios e satélites. E sim, é uma ciência que consegue fazer previsões, mas do movimento dos corpos celestes. A astrologia não tem nada a ver, e apesar de recorrer à astronomia para fazer as suas previsões, não é de todo uma ciência. Mas como se relacionam? A relação entre a astronomia e a astrologia surgiu há milhares de anos, nos primórdios da civilização, na busca de atribuição de significado à vida das pessoas. Eram uma e a mesma coisa, na verdade. Numa era em que vivíamos na escuridão científica e em que o céu à noite era misterioso, a astrologia era uma ferramenta poderosa que reclamava prever o destino de pessoas e a sua personalidade. Por exemplo, para os antigos, se nascesses num dia descendente em Júpiter, terias uma personalidade elegante. Se fosses ascendente em Saturno, serias desconfiado. Mal sabiam, nessa altura, que não passam de duas bolas gigantescas de gás sem grande coisa para fazer. Mas a astrologia também recorria à astronomia como ferramenta para prever o rumo de reinos inteiros de acordo com o alinhamento dos astros. E não necessariamente por pura superstição. O que estes astrólogos faziam era documentar eventos que aconteciam quando certos astros passavam no céu, cometas, por exemplo, e se algo de bom acontecesse quando um cometa passava, era sinal de bonança. Se algo de mau acontecesse, seria um mau astro, um disaster, em grego, um desastre. Desastre é a palavra grega para mau astro, um cometa que os antigos relacionavam a eventos maus. Por isto mesmo é que os astrólogos eram apenas empregados por estados e reinos. Porque numa altura em que o nevoeiro da ignorância era ainda cerrado, em que a astronomia era uma heresia, a forma mais eficaz de roubar um reino era prevendo a sua queda. Na Babilónia, os principais conselheiros do rei em matéria de estratégia militar eram astrólogos. Já na China, astrólogos ligados ao imperador eram executados caso as suas previsões falhassem. Eram tempos de ignorância. E o caminho da ignorância, como vês, vai sempre dar à barbárie. Para evitar a barbárie, os receosos astrólogos forjavam os registros para fazer coincidir tragédias com a passagem de astros. Ignorância sobre ignorância, assim era a astrologia. Até que apareceu Kepler, pai da astronomia moderna, para separar astronomia e astrologia. Os planetas e estrelas já não se erguiam no céu para prever o futuro, erguiam-se no céu graças a uma misteriosa força que hoje sabemos ser gravidade. Mas mesmo depois de Kepler, a ignorância permanece até hoje. E por favor não entendas ignorância como algo negativo. Não pretendo atacar ninguém. Apenas demonstrar a ausência de conhecimento dos que ainda hoje acreditam nas profecias da astrologia. Por muito engenhosa que tenha sido a sua criação, por muita matemática que envolva, deve ser entendida como um artefacto antigo da nossa civilização e não como um telescópio para o futuro. Este é um dos maiores perigos dos tempos modernos. É que, em certa medida, a astrologia serve para atribuir uma intervenção cósmica, uma intervenção superior à vida das pessoas. Pessoas normalmente desacreditadas, desesperadas, à procura de um rumo, e muitas tendem a refugiar-se no conforto das profecias da astrologia. Ou ainda pessoas que vão em busca de uma falsa sensação de ligação pessoal ao cosmos, um destino escrito nas estrelas há milhares de anos, especificamente a pensar nelas, e que se há de concretizar. Um pouco semelhante ao modo como muitas pessoas, na minha opinião, entendem mal o propósito da sua religião. Não há nada mais perigoso do que isto. Se as nossas vidas são determinadas por sinais de trânsito cósmicos, então para que fazermos algo para dar verdadeiro significado às nossas vidas? Para que o esforço em nos tornarmos melhores pessoas, para nós e para a comunidade, se já está tudo determinado por planetas e estrelas? E ainda por cima, escrito de modo vago, diferente de astrólogo para astrólogo e inevitavelmente falso. Não me lembro de um astrólogo que, em dezembro de 2019, tenha previsto a morte de milhões de pessoas às mãos de uma pandemia.
Mesmo com o deslumbrante avanço da ciência, hoje insiste-se em jogar na ignorância das pessoas e entender a astrologia como algo verdadeiro. É triste ver que hoje, em pleno século XXI, as pessoas inclinam-se mais para o obscurantismo da astrologia e não pela luz da astronomia e da ciência que guia o caminho do progresso. Dito isto, muitos acusam a ciência de ser arrogante. Pois quem é mais humilde? A ciência, que diz que não sabe tudo e que se guia pela evidência, ou aqueles que dizem conhecer o futuro? Seja como for, numa coisa, astrólogos e astrónomos, astrofísicos e cosmólogos estão de acordo. Estamos, de facto, mais ligados ao cosmos do que pensamos. Não por profecias, mas por factos. Não por esperanças, mas por evidência. E não há nada mais emocionante e revelador do que isto. Já sabes, continua a dar espaço.